Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Nos coloquemos amorosamente na presença do Deus que é amor. Do Deus que está aqui nos amando. Não fomos nós que chamamos Deus, foi Ele que veio. Ele veio porque nos ama. Ele veio porque quer se relacionar conosco. Que bom estar na presença de Deus. Senhor, que todas as minhas ações e intenções sejam ordenadas a seu serviço e a seu louvor. Quero te louvar, Jesus, te bendizer por esta manhã de oração, por esta manhã em que o Senhor me permite rezar. Meu irmão, minha irmã, rezar é uma aventura, é uma descoberta. Rezar é muito bom porque nos coloca na presença do Deus amor, nos preenche do seu amor e sempre nos traz algo novo. Pela oração, nós somos mergulhados na novidade de Deus. Nós podemos apreciar a novidade de Deus que sempre se manifesta a nós. Deus é sempre novo e Deus é sempre bom. Por isso, neste exercício desta semana, nós queremos pedir a graça de reconhecer a conversão através do renovado testemunho de amor e fidelidade ao Senhor e aos irmãos. Que nós possamos nos converter pela fidelidade a Deus e pela fidelidade aos irmãos. E assim a gente possa viver para Deus. Para exercitar isso, nós vamos ler hoje Marcos capítulo 9, versículo 2 a 10. Marcos 9, 2 a 10. 6 dias depois, Jesus tomou Pedro, Tiago e João e os elevou a uma elevada montanha. Na presença deles transfigurou-se. Suas vestes se tornaram de uma brancura resplandecente, como nenhum tintureiro deste mundo consegue alvejar. Apareceram-lhes então Moisés e Elias, falando com Jesus. Pedro tomou a palavra e disse a Jesus: Mestre, como se está bem aqui? Vamos armar 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias. Pedro não sabia o que dizia, pois estavam cheios de medo. Veio uma nuvem e lhes fez sombra, e da nuvem saiu uma voz: Este é o meu filho amado, escutai-o. De repente, olharam ao redor e viram Jesus sozinho com eles. Enquanto desciam da montanha, recomendou-lhes que não contassem a ninguém o que haviam visto, a não ser quando este homem ressuscitasse da morte. Eles observaram essa recomendação e discutiam o que significava ressuscitar da morte. Palavra da salvação. Primeiro ponto da nossa meditação é o Jesus transfigurado. Jesus é Deus. 6 dias depois, Jesus, na presença de 3 apóstolos escolhidos, irá se transfigurar diante deles. Suas vestes se tornaram de uma brancura resplandecente, como nenhum tintureiro deste mundo consegue alvejar. A brancura representa a santidade, lembra a santidade. É interessante que na primeira carta de João, ele inicia a primeira carta dizendo: o que vimos e ouvimos, nós anunciamos. Ou seja, João, ele é testemunha da glória de Jesus. Jesus é Deus. E essas testemunhas, Pedro, Tiago e João, serão aqueles que depois irão dizer ao povo: nós vimos a glória dele. Nós manifestamos, nós contemplamos. Jesus é Deus. As roupas brancas mostram a santidade de Jesus. Essa transfiguração que acontece no corpo de Jesus precisa acontecer em nós. Muitas vezes a gente tem um cristianismo apenas humano, a gente não vê o cristianismo a partir da santidade, da divindade de Deus. Jesus é Deus. Ele é o nosso Salvador. Seguir Jesus não é apenas
seguir um ideal, uma proposta, um projeto. O cristianismo não é um partido político. E a Igreja de Jesus não é, como dizia o Papa Francisco, uma ONG. A Igreja de Francisco, a Igreja de Jesus Cristo, é a Igreja santa, porque Cristo é a cabeça da Igreja. Jesus é Deus, esse é o primeiro ponto. Como é que eu tenho me relacionado com a divindade de Jesus? Eu tenho adorado Jesus, eu tenho buscado amar e adorar Jesus todos os dias. Ou Jesus não passa de um objeto que eu recorro quando eu estou precisando? Quem é Jesus para mim? O segundo ponto do Evangelho de hoje é reconhecer que Jesus está na montanha. A montanha é o lugar onde Moisés sempre se encontrava com Deus. Na Bíblia, quando fala da montanha, fala do local de encontro com Deus. É no Monte Sinai que Moisés, olhando para Deus e ouvindo Deus, ele recebe a tábua dos 10 mandamentos, da lei. E agora, nesta cena, nós vemos que aparece Moisés, que representa a lei de Deus, e aparece Elias, que representa a profecia. E os dois estão com Jesus, e quando eles estão com Jesus, Jesus se transfigura. Porque em Jesus está a lei, mas também está a compreensão da lei, a interpretação da lei. Jesus é aquele que traz para nós a lei de Deus, mas ele traz de uma maneira nova. Ele interpreta. Todas as escrituras, toda a Bíblia, toda a palavra de Deus se converge para Cristo. Ele é o verbo, ele é a palavra, e essa palavra é resplandecente. Essa palavra tem vida. A palavra de Deus, que é Jesus, traz vida, traz uma luz, é Deus mesmo. Por isso a palavra de Deus tem que ser respeitada, porque ela é a presença de Deus. A gente não pode jogar a Bíblia em qualquer lugar, e a gente tem que ler a Bíblia todos os dias. Porque conhecer a Bíblia é conhecer Cristo, beijar a Bíblia é beijar Cristo. Ler a Bíblia é ler o coração de Cristo. Cristo é a palavra de Deus. E essa palavra é Deus. Meus irmãos, o Evangelho de hoje mostra esta centralidade de Cristo, que é a palavra. Ele é a lei de Deus e ele interpreta. Por isso ele se transfigura. Do mesmo modo que o monte pegava fogo quando Deus estava em cima do monte falando com Moisés, em Cristo, no corpo de Cristo, também tem um fogo, também tem uma luz, porque ele é a palavra. E todo aquele que escuta a palavra dentro do peito, nasce uma luz, brota uma luz. E você e eu temos buscado a palavra, temos lido a palavra todos os dias, para também dentro de nós ter esse fogo, também dentro de nós ter essa luz. Quando a gente vê a glória de Deus pela palavra proclamada, pela palavra rezada, muitas vezes a emoção é tão grande que a gente quer, como Pedro, armar tendas. Será que eu e você também queremos armar tendas? Ficar apenas na emoção? Mas a palavra de Deus, ela não é emoção. A palavra de Deus, ela indica que teremos a cruz, a morte, para depois chegar à ressurreição. Por isso é preciso descer a montanha, sair da emoção, assumir a cruz de cada dia, mas olhando sempre para aquele que está conosco, que é Cristo e que é o transfigurado. No meio da caminhada, na cruz e no sofrimento, nós podemos, naquele sofrimento, naquela dor, naquela cruz, nesta pandemia que estamos vivendo, nós podemos encontrar nesta situação difícil
a face do Deus transfigurado. A transfiguração mostra que, apesar de que aquilo que a gente vê é apenas dor e pranto, por detrás disso tem uma nova figura, que é a figura verdadeira, que é a figura da glória de Deus. A gente só vê dor, a gente só vê sofrimento, a gente só vê morte, mas por detrás de tudo isso está a glória de Deus em Cristo Jesus. A Eucaristia mostra sempre isso. Nós olhamos para a Eucaristia e vemos o pão. Mas a verdadeira face da Eucaristia é a face gloriosa de Cristo. Quando nós vamos para a Eucaristia, nós comungamos o pão. Mas, de fato, nós estamos comungando o corpo glorioso, transfigurado de Cristo. Cristo é a palavra. A gente pega a Bíblia, a gente lê, parece que é apenas uma palavra. Mas se a gente começar a colocar em prática essa palavra faz arder o fogo de Cristo em nosso coração. Essa palavra nos enche do Espírito Santo e muda toda a nossa vida. A palavra traz a presença de Deus para nós. Eu leio, é apenas uma palavra. Mas quando eu vivo, porque acredito nesta palavra, essa palavra transforma toda a minha vida. Essa palavra transfigura a minha vida. A vida do cristão é uma vida de sofrimento. Ele olha, só vê sofrimento, mas por detrás de tudo isso está a glória de Cristo. Está a presença de Cristo. Está o amor de Cristo. É um texto muito bonito para ser contemplado hoje. Então você vai ler o texto com muita calma e você vai fazer uma oração hoje de contemplação, que é a oração de se colocar na cena. Esteja na montanha com Jesus. Escute Jesus. Escute Pedro. Participe da cena. Veja quais são os sentimentos que vêm ao seu coração. Escute o Pai que diz: este é o meu filho amado, escutai-o. Porque para conseguir encontrar o transfigurado é preciso escutá-lo. Participe da cena, depois converse com Deus sobre tudo que você viver. E não esqueça de registrar a sua experiência no seu caderno de vida. Shalom do Pai. Agora que o vídeo termina, inicie sua oração. Um bom domingo para você, uma boa semana.